Desde o início da humanidade, tentamos entender quem somos e qual o nosso lugar no universo. E se a resposta estivesse escondida em portais do tempo, descobertas proibidas e visitas de civilizações avançadas, a nossa história começa em 1947, no deserto de Nevada. Uma equipe secreta, a Ordem dos Vigias, encontrou uma relíquia antiga com inscrições sobre uma tecnologia capaz de abrir portais para o passado e o futuro. Liderados pelo Dr. Elias Morton, eles iniciaram uma investigação clandestina. Em 12 de novembro daquele ano, um experimento deu errado. Um portal instável se abriu, causando uma explosão de energia e o desaparecimento de membros da equipe. O mundo nunca soube, mas as consequências ecoam até hoje. Décadas de eventos inexplicáveis e distorções no tempo foram registradas. Em 1977, enviamos o disco de ouro ao espaço com as sondas Voyager, uma mensagem da nossa civilização. Mas, e se esse símbolo de esperança também fosse um sinal de perigo, atraindo a atenção de seres capazes de manipular o tempo? Hoje, em 2025, vamos conectar esses pontos e descobrir o que eles significam para o nosso futuro. Agora vamos mergulhar em algo que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre tempo, espaço e a nossa própria realidade. Preparem-se, porque o que está acontecendo entre 2024 e 2025 está além da nossa compreensão mais selvagem. As evidências de distorções temporais estão se intensificando de uma forma alarmante. Cientistas ao redor do mundo, antes céticos, agora relatam anomalias energéticas inexplicáveis. Pesquisadores desaparecem sem deixar rastros, como se tivessem sido apagados da existência. E o mais intrigante, registros de luzes misteriosas orbitando nossos polos magnéticos. Sim, você ouviu direito. Nossos polos magnéticos. Isso não é ficção científica, meus amigos. Isso está acontecendo agora. Mas, entre todos esses relatos chocantes, um nome se destaca. O enigmático 3I Atlas. Uma nave de formato tripartido que, dizem, tem a capacidade de manipular o próprio tecido do espaço-tempo. Já foi avistada por observadores civis e militares em diferentes regiões do planeta. Pensem bem, civis e militares. Isso não é um simples avistamento isolado. É um padrão global. O que o 3I Atlas quer? O que ele está fazendo aqui? E mais importante, de onde ele veio? Os encontros com objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, continuam a intrigar pesquisadores. E não estamos falando de luzes no céu que podem ser aviões ou satélites. Estamos falando de naves que parecem não apenas nos observar, mas também interagir de formas que desafiam a nossa compreensão das leis físicas. Eles voam em velocidades e fazem manobras que nossos aviões mais avançados não conseguem nem sonhar em replicar. Como é possível? E aqui vem a parte que realmente me arrepia. De acordo com análises de arquivos confidenciais, há indícios de que tais fenômenos possam ter ligação com antigas civilizações. Sim, vocês ouviram. Civilizações que, há milênios, possuíam conhecimentos avançados sobre o universo. Tecnologias que poderiam ter sido perdidas ou escondidas. Será que essas civilizações antigas não desapareceram, mas sim transcenderam? Ou será que de alguma forma estamos redescobrindo o que eles já sabiam? O pico dessa escalada de eventos ocorreu em outubro de 2025. Relatos de uma forte distorção temporal surgiram após uma falha catastrófica em equipamentos de monitoramento em instalações governamentais de alta segurança. Os sistemas simplesmente pararam de funcionar, como se o próprio tempo tivesse travado por um instante. E o que um líder mundial declarou na sequência? Que forças desconhecidas parecem testar os limites da nossa realidade. Essa frase ecoa na minha mente. Limites da nossa realidade. O que isso significa para nós? Mas por que esses eventos estão acontecendo agora? Por que neste exato momento, em 2024 e 2025? E o que eles revelam sobre a nossa própria existência? Pesquisadores de fenômenos espaciais e temporais acreditam que esses contatos não são, de forma alguma, uma coincidência. Eles veem um padrão, uma orquestração cósmica. Não é aleatório. Em instalações científicas de segurança máxima, há registros de tecnologias que parecem avançar em décadas além do que conhecemos. Estamos falando de protótipos, de estudos que parecem ter saltado no tempo. Será que essa tecnologia nos foi dada? Ou será que a estamos reativando de algo que já estava aqui? É um mistério que nos leva a questionar: até onde vai o nosso conhecimento? Alguns estudos sugerem que o 3I Atlas pode estar ligado a antigas ordens ou grupos que exploravam o espaço-tempo. Imagine grupos que dominavam a arte de viajar através das dimensões, de dobrar o tempo. Seus mecanismos podem estar ativando portais invisíveis, abrindo fendas na nossa realidade.
Pensem na implicação disso. Forças que, em mãos erradas, poderiam literalmente alterar o destino de toda a civilização humana. Isso é assustador, mas também nos faz pensar na responsabilidade que temos. E aqui vem a reviravolta mais intrigante de todas. Lembram-se do disco de ouro? Aquele que enviamos ao espaço nas sondas Voyager, como uma saudação a possíveis formas de vida extraterrestre, com mensagens da nossa cultura, sons, imagens. Pois bem, o mais intrigante é que o próprio disco de ouro, enviado ao espaço como um convite, talvez tenha servido como um chamado involuntário. Um eco que viajou por dimensões, através do espaço-tempo, e retornou com respostas que ainda não compreendemos totalmente. Será que fomos nós mesmos que chamamos a atenção para nós? Que ativamos algo com nossa própria curiosidade? Hoje, meus amigos, vivemos uma era que desafia nossa percepção mais fundamental da realidade. As luzes no céu, os desaparecimentos inexplicáveis, as distorções energéticas. Tudo isso aponta para uma verdade maior, algo que talvez vá muito além da nossa imaginação mais fértil. Não é mais uma questão de se existe algo lá fora, mas sim de o que é esse algo e como isso nos afeta. E então eu deixo essa pergunta no ar para vocês pensarem. Somos nós os criadores desse conflito cósmico, talvez por nossa busca incessante por conhecimento, ou apenas somos convidados para um jogo de forças que transcende o espaço e o tempo, um jogo que já estava em andamento muito antes de nós? A resposta, eu acredito, pode estar nas mensagens que enviamos ao universo, nas memórias que esquecemos de nossas próprias origens e no que ainda não entendemos sobre quem realmente somos, sobre o nosso lugar neste vasto e misterioso cosmos. É uma jornada fascinante, não é? O que vocês pensam sobre tudo isso? Agora vamos mergulhar nos segredos mais profundos de uma organização que opera nas sombras, lutando para preservar o próprio tecido do tempo. Esqueçam o que aprenderam nos livros, pois a verdade é muito mais complexa. Vocês já pararam para pensar o que aconteceria se o tempo, como o conhecemos, pudesse ser manipulado? E se existisse uma ordem antiga, trabalhando incansavelmente para impedir que o passado, presente e futuro se desfaçam? Pois bem, essa é a realidade da Ordem dos Vigias. Criada em 1947, logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial e o alvorecer da Era Atômica, a Ordem nasceu de uma necessidade urgente: proteger o equilíbrio temporal do nosso planeta. Parece coisa de filme, né? Mas acreditem, a história é ainda mais fascinante. Desde a sua fundação, os Vigias têm sido os guardiões silenciosos da cronologia. Sua missão? Impedir que o fluxo do tempo seja quebrado por interesses humanos, ganância, ou por forças externas que nem sequer conseguimos imaginar. Eles operam nas penumbras, suas ações muitas vezes invisíveis, mas seus impactos são sentidos em cada evento que molda a nossa história. Imagine heróis que nunca são creditados, que trabalham por trás dos bastidores para garantir que o amanhã chegue, e chegue como deveria. Apesar de seus membros originais terem envelhecido, alguns já se tornando lendas, a missão da Ordem continua viva, mais urgente do que nunca. É como um revezamento cósmico, onde a tocha da responsabilidade é passada para novas gerações, que herdam não só o conhecimento, mas também o fardo de proteger a existência. Eles são a última linha de defesa contra o caos temporal, e a história que vamos contar hoje mostra que essa defesa está sendo testada como nunca antes. No centro de tudo isso está uma figura tão enigmática quanto brilhante: o Dr. Elias Morton. Ah, Dr. Morton. Esse nome ecoa nos corredores da Ordem com uma mistura de reverência e mistério. Mais do que um cientista, Morton era um visionário que transcendeu os limites do que se acreditava ser possível. Dizem, nos sussurros mais profundos, que ele aprendeu a existir em várias linhas temporais ao mesmo tempo, desafiando as leis naturais, observando os e se que nós nem ousamos considerar. Pensem nisso: viver simultaneamente em diferentes passados, presentes e futuros. É um poder imenso e com grande poder vem grande risco. E foi exatamente isso que aconteceu. Após uma série de experimentos, digamos, caóticos, uma forma gentil de descrever eventos que quase rasgaram a realidade ao meio, o Dr. Morton desapareceu. Sumiu. Como um eco em um túnel do tempo, sua presença física se foi, mas sua influência, essa nunca cessou. Mesmo desaparecido, Morton continua a guiar, de alguma forma, os rumos da Ordem. Ele é a sombra que projeta a luz sobre os dilemas mais sombrios da organização. E é nesse cenário de mistérios e legados que a Ordem dos Vigias se depara, hoje, com uma nova e aterrorizante ameaça. O tempo não é só um rio que flui, é um tecido delicado, e há quem queira rasgá-lo.
Preparem-se porque a trama fica ainda mais densa e perigosa. Entra em cena o físico russo Alexei Markov, um homem brilhante e incansável em sua busca por respostas. Markov não estava brincando de cientista, ele era um verdadeiro cruzador de fronteiras, e sua curiosidade o levou a desvendar segredos que poucos ousariam tocar. Ele vasculhou arquivos, desenterrou documentos secretos da Ordem dos Vigias, e nessas páginas empoeiradas, encontrou pistas vitais. Pistas que revelavam a fragilidade do nosso tempo e a iminência de um colapso. A pesquisa de Markov rapidamente se tornou um ponto central. Ele era a chave para impedir que o tecido do tempo fosse desfeito por completo. Imagine o peso de todo o universo em seus ombros, a responsabilidade de ser o único a ver os fios se desfiando. Mas, como em toda boa história de mistério, a luz de Markov foi subitamente apagada. Em setembro de 2025, Alexei Markov desapareceu misteriosamente. Puf! Simplesmente evaporou, sem deixar rastros. Seu sumiço levantou suspeitas imediatas de interferência. Não de criminosos comuns, mas das próprias forças temporais que ele tentava combater. Será que ele se aproximou demais da verdade? Ou talvez tenha sido levado para um lugar onde o tempo não tem significado? A Ordem dos Vigias sabia que isso não era um simples caso de pessoa desaparecida. Era um alerta vermelho, um sinal de que a ameaça estava mais perto do que imaginavam. E a situação fica ainda mais estranha. Simultaneamente ao desaparecimento de Markov, algo muito peculiar começou a acontecer perto da infame Área 51, nos Estados Unidos. Sinais estranhos, leituras anômalas, indicando um aumento significativo da energia temporal. Vocês já pensaram na Área 51? Lugar de mistérios, de especulações sobre extraterrestres e tecnologia secreta. Agora, imaginem que não são alienígenas, mas algo ainda mais antigo, algo que transcende o tempo, ressurgindo. Este aumento de energia temporal, meus amigos, é um possível ressurgimento de tecnologia antiga. Mas não qualquer tecnologia. Estamos falando de algo que manipula o tempo, algo que talvez tenha sido a origem de tudo, ou talvez a causa da ruína. A Ordem dos Vigias está em alerta máximo. O que está sendo ativado na Área 51? E qual a sua conexão com a teia do tempo que Markov estava tentando salvar? O governo dos Estados Unidos, como era de se esperar, não está alheio a tudo isso. Cientes dessas ameaças, aumentaram drasticamente a vigilância sobre qualquer atividade relacionada a manipulações temporais. Satélites, agentes secretos, tudo está focado em entender e, se possível, conter essa nova força. Mas o governo está em uma posição delicada. Como explicar ao mundo algo tão insano? Enquanto isso, os líderes mundiais permanecem em silêncio oficial. Um silêncio ensurdecedor. Eles estão receosos do impacto social que a revelação de manipulações temporais causaria. Pensem no pânico, na descrença, na fragmentação da sociedade se soubessem que a própria realidade pode ser desfeita e refeita. É uma bomba relógio social. A verdade, por mais urgente que seja, pode ser o maior dos catalisadores para o caos. E é nesse cenário de suspense e perigo que nos encontramos. Um momento crítico em que passado e presente se chocam. Onde as ações de uma antiga ordem, os segredos de um cientista desaparecido e as descobertas de outro colidem com o ressurgimento de uma tecnologia ancestral. Tudo isso nos leva a uma falha histórica que pode se manifestar de uma forma aterrorizante: o erro do disco de ouro. Para quem não conhece, o disco de ouro é uma referência a algo que, no passado, deveria ter sido um sinal de esperança, uma ponte para o futuro, mas que acabou se tornando um ponto de vulnerabilidade, uma porta para o desastre. Agora, esse erro, antes uma mera teoria, pode se materializar como uma ameaça invisível, mas devastadora. O que antes parecia ficção científica, algo que só víamos em filmes ou livros, agora é uma realidade fria e palpável. E essa realidade coloca em risco a própria cronologia dos eventos que moldaram o nosso mundo. Cada momento da história, cada batalha vencida, cada avanço humano, tudo pode ser apagado, reescrito, ou pior, distorcido em algo irreconhecível. Então, a pergunta final e mais urgente permanece: quem controlará o fluxo do tempo e definirá o destino da humanidade? Será a Ordem dos Vigias, lutando contra todas as probabilidades? Serão as forças desconhecidas por trás da tecnologia da Área 51? Ou seremos nós, a humanidade, que precisaremos despertar para a verdade antes que seja tarde demais? O tempo está se esgotando, e a resposta pode estar em um passado que ainda não foi revelado, ou em um futuro que ainda podemos moldar.
A verdade está lá fora, esperando para ser revelada. Então preste muita atenção. Fiquem atentos, pois agora mergulharemos numa história que parece saída de um filme de ficção científica, mas que, acreditem, tem raízes em relatórios que circulam nos mais altos escalões de inteligência global. Preparem-se para ter a vossa percepção da realidade abalada. Nos últimos tempos, temos visto um aumento de fenômenos inexplicáveis. Desaparecimentos misteriosos que deixam as autoridades sem respostas e relatos estranhos de lapsos de memória coletivos em áreas específicas. O que se esconde por trás disto? Será apenas o acaso ou algo muito mais complexo e, talvez, assustador? A resposta, meus amigos, pode estar ligando-se a algumas das visitas mais enigmáticas que o nosso planeta já testemunhou. E aqui entramos numa área de alta confidencialidade, onde a linha entre o conhecido e o inimaginável se esbate. Os nossos informantes, aqueles que ousam partilhar o que as potências mundiais preferiam manter oculto, apontam para uma entidade em particular. Uma nave, ou talvez devêssemos dizer, um sistema, conhecido como 3I Atlas. Imaginem uma tecnologia que não só nos supera, mas que parece ignorar as leis da física que conhecemos. É exatamente isso que os relatórios vazados de alta confidencialidade descrevem sobre o 3I Atlas. Não é uma nave comum, não é um disco voador convencional. É uma estrutura tripartida, de origem e propósito desconhecidos, com capacidades que desafiam a nossa compreensão mais fundamental da realidade. Entre as suas habilidades mais surpreendentes, e aqui é onde a história fica realmente arrepiante, está a manipulação temporal e espacial. Sim, vocês ouviram bem, manipulação do tempo e do espaço. Não estamos a falar de pequenas alterações, mas de distorções temporais locais, capazes de criar anomalias que teriam efeitos profundos no nosso contínuo espaço-tempo. É precisamente esta capacidade de criar distorções temporais locais que, segundo os especialistas que analisam estes relatórios, poderia explicar os desaparecimentos inexplicáveis e os apagamentos de memórias que testemunhamos recentemente. Pessoas que simplesmente evaporam, sem deixar rastro, ou que voltam sem qualquer lembrança do que lhes aconteceu, como se um pedaço da sua linha do tempo tivesse sido magicamente apagado. Isto levanta uma questão perturbadora. Será que estas naves estão a reescrever o nosso passado, presente ou futuro, bem debaixo dos nossos narizes? Mas o 3I Atlas não está sozinho. Os mesmos relatórios indicam a presença de outras naves, com tecnologias aparentemente relacionadas à manipulação do tempo, observadas em pontos estratégicos do nosso planeta. E quando dizemos estratégicos, não estamos a falar de bases militares no sentido tradicional, mas de locais com uma importância energética e temporal única. Pensem nos polos magnéticos da Terra, áreas onde as energias cósmicas convergem de maneiras que mal começamos a compreender. Ou em locais de alta energia temporal, talvez associados a eventos geológicos ou espirituais milenares, e sim, até mesmo em antigas bases militares que foram abandonadas, mas que podem possuir alguma ressonância ou particularidade que as torna alvos de interesse para estas entidades visitantes. Nestes locais, essas naves interagem de formas que ainda estamos a tentar descodificar com as próprias linhas do tempo da Terra. E é aqui que o enigma se aprofunda. A avaliação de especialistas que têm acesso a estes dados e que se debruçam sobre eles incessantemente sugere que estas atividades não são invasões no sentido tradicional. Não estamos a ser atacados por exércitos alienígenas que buscam conquistar o nosso planeta ou os nossos recursos. Em vez disso, a sua presença parece ser uma espécie de monitoramento, uma observação em larga escala, ou, ainda mais intrigante, uma tentativa de correção temporal. O que significa correção temporal? Será que a nossa linha do tempo, a história como a conhecemos, sofreu algum tipo de desvio ou dano? Estarão estas entidades a tentar restaurar um equilíbrio, a alinhar eventos que saíram do seu curso original? Esta hipótese levanta mais questões do que respostas. Quem ou o que determinaria qual é o curso original da nossa história? E qual seria a sua autoridade para intervir? Esta situação cria um paradoxo fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente inquietante. Estamos diante de visitantes que podem ser amigos, com a intenção de nos guiar ou proteger de catástrofes que mal podemos imaginar. Ou podem ser inimigos, com uma agenda que poderia alterar a nossa realidade de formas irremediáveis, talvez para benefício próprio. Mas há uma terceira possibilidade, talvez a mais complexa de todas, que sejam algo que transcende completamente a nossa noção humana de boa e má intenção. Talvez as suas motivações sejam tão vastas e alienígenas que os nossos conceitos de bom e mal simplesmente não se apliquem. Talvez eles vejam a nossa existência e a nossa história como uma complexa equação matemática que precisa ser equilibrada,
sem qualquer apego emocional aos resultados humanos. Compreender as suas intenções é, portanto, uma tarefa urgente e de uma complexidade avassaladora. Pensem nisto, até mesmo as agências de inteligência das maiores potências mundiais, com todos os seus recursos e cérebros brilhantes, estão em conflito sobre como agir. Há divisões internas, debates acalorados sobre se devemos tentar comunicar, se devemos ignorar ou se devemos preparar uma defesa. Mas como se defende contra uma entidade que pode literalmente reescrever o tempo? O que sabemos com certeza é que a manipulação desse tipo de tecnologia, a capacidade de dobrar o tempo e o espaço à vontade, implica riscos colossais para a continuidade da história que conhecemos. Pensem nas consequências de alterar um único evento no passado. Isso poderia gerar uma cascata de mudanças que reescreveria completamente o presente, eliminando pessoas, eventos e até civilizações inteiras. A colisão de eventos históricos inexplicáveis, os desaparecimentos atuais que desafiam a lógica e estas visitas estranhas e de alta tecnologia, tudo isso sugere uma coisa aterradora, que o tempo tal como o conhecemos pode estar a ir além de um ponto de retorno seguro. Estamos a caminhar numa linha tênue, onde a estrutura da nossa própria realidade pode estar sob ameaça. A responsabilidade da humanidade, portanto, é imensa. Não é apenas sobre proteger fronteiras ou recursos. É sobre proteger a própria linha temporal, a tapeçaria de eventos que nos trouxe até aqui. Evitar que ela se rompa, custe o que custar. E isso, meus amigos, exige uma colaboração global sem precedentes, uma abertura de mente que talvez nunca tenhamos tido, e uma capacidade de enfrentar o desconhecido com coragem e sabedoria. O que vocês pensam sobre isto? Será o 3i Atlas um guardião do tempo ou um catalisador para uma nova e imprevisível era? Deixem suas teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Cada perspectiva é valiosa enquanto tentamos juntar as peças deste enigma. Se esta discussão fascinante vos prendeu e vos fez questionar o mundo, por favor, deixem o seu like, partilhem este vídeo com os vossos amigos que amam mistérios, pois ainda tenho muitos segredos a contar. Continuem a questionar. Agora que chegamos até aqui, eu te pergunto: você já parou para pensar que o tempo não é linear? Que ele é uma estrutura viva, cheia de vulnerabilidades e sujeito a influências que nem imaginamos? Parece coisa de filme, mas e se eu te disser que essa jornada começou lá em 1947, com os experimentos da Ordem dos Vigias? A coisa se estende até hoje, onde a própria realidade pode estar em risco por uso indevido da tecnologia e interferências misteriosas. Lembra do disco de ouro? Ele pode ter sido a chave, a faísca que abriu portais invisíveis, expondo a fragilidade do nosso tempo. E as naves 3i Atlas, junto com outras visitas recentes, só aprofundam esse mistério. Claramente, civilizações com domínio temporal estão envolvidas, mas o que elas vieram buscar ou corrigir ainda é um enigma. Personagens como Morton, Markov e até líderes mundiais atuais estão nessa batalha silenciosa pelo destino do planeta. E você está pronto para desvendar a verdade que o tempo esconde? Prepare-se para questionar e pensar em um futuro onde passado, presente e futuro estão mais conectados do que jamais imaginamos. Porque, no fim das contas, a maior aventura da humanidade é descobrir e preservar a própria passagem do tempo. Gostou? Então deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!